Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento da semana passada, que é o filme Super Mario Galaxy. Depois de derrotar Bowser e salvar o Brooklyn, Mario e seus amigos enfrentam uma nova ameaça, Bowser Jr., que agora conspira para libertar seu pai e conquistar o universo. O filme tem direção de Aaron Horvath, Michael Jelenic e Pierre Leduc, tendo o roteiro escrito por Matthew Forgel, fazendo uma sequência ainda mais ambiciosa do que o primeiro filme do Super Mario Bros., que inclusive já tem crítica aqui no canal. E eu já falei algumas vezes aqui, mas a estreia de Super Mario Galaxy era uma das mais aguardadas pra mim desse ano, não só porque eu adorei o primeiro filme, a primeira adaptação, né, do Super Mario, mas também porque eu sou muito fã dos jogos do Mario. Eu cresci jogando os jogos, eu jogo até os dias de hoje, então eu tava muito ansiosa pra ver o que eles iam fazer, que referências mais eles iam trazer, e eu devo admitir pra vocês que eu fiquei muito satisfeita com o filme. Eu sinto que o primeiro filme é ótimo, principalmente por ele conseguir trazer uma quantidade correta de fanservice, o que não é algo tão fácil de se fazer assim. A gente pode ver em outras várias franquias, né? Acho que pra mim a que mais vem na minha cabeça é o próprio Star Wars, e eu acho que aqui dentro de Super Mario é muito bem feito, porque você realmente tem a sensação de jogar o jogo conforme você assiste, as referências todas se entrelaçam de uma forma satisfatória, né? O próprio universo ali, e você sai com aquele gostinho de conforto de dentro do filme. A história, então, acompanhamos novamente os irmãos Mario e Luigi, agora em uma aventura ainda mais ambiciosa e mais cheia de personagens, indo ao resgate da poderosa princesa Rosalina, que foi sequestrada pelo Bowser Jr. E uma coisa dos jogos do Mario que eu acho que torna a adaptação uma questão, não sei se uma dificuldade ou algo que facilita, mas é o fato de que apesar de termos alguns jogos com uma história bem similar, de alguém ser sequestrado, né, em alguns sendo a Peach, em outros o próprio Luigi mesmo, a gente não tem, digamos assim, uma história, né? O próprio jogo do Super Mario Bros., né, ou até mesmo o New Super Mario Bros., ele não tem um plot, você tem que ir ao resgate ali daquela princesa, e é isso, né? Não é que nem jogos como The Last of Us, por exemplo, que tem uma história ali pra ser seguida. Até recentemente eu joguei um jogo chamado Detroit Becomes Human, em que eu tava conversando até com uma pessoa e a gente comentou como esse jogo parece um filme. É um filme, né? Um jogo de escolhas, mas que parece um filme. E em Super Mario Bros. Eu acho que é um caminho completamente diferente, o que, enfim, pode ser uma dificuldade ou pode facilitar ali na hora de escrever o roteiro. Eu sinto que para os jogos do Mario isso acaba sendo uma grande vantagem, porque você permite com que os responsáveis pelo filme consigam fazer conexões de uma forma muito mais fácil entre os personagens e os jogos e algumas coisas que acontecem e linkar tudo de uma forma muito mais satisfatória. A história, então, é praticamente dividida em 3 narrativas diferentes, né? A gente acompanha, então, o Bowser e o Bowser Jr. aí nessa busca para tentar controlar o universo, enquanto eles meio que relatam suas relações ali de pai e filho. A Peach e o Toad, que estão indo atrás para tentar resgatar a princesa Rosalina, né? Depois de receber um pedido de socorro. E aí, eu sinto que nessa narrativa deles, eles acabam conhecendo mais sobre o universo, né? Trazendo mais desses personagens diferentes, mais de como funciona ali aquele universo todo. E por fim, o Mario, o Luigi e o Yoshi, que estão indo atrás da Peach pra, enfim, conseguir ajudar ela, e que tem um tom que lembra muito mais os jogos, assim. Eu sinto que esses personagens vivem certas crônicas, assim, que remetem bastante o que a gente acaba fazendo nos jogos, né? Principalmente o Super Mario, o New Super Mario, o Mario Wonder, assim, esses jogos de fases em que você tem que usar certos poderes, assim, eu acho que lembra bastante. Assim como a primeira história, o filme aposta numa certa simplicidade, já partindo da ideia que o público já entende como esse mundo mágico e fantasioso funciona, seja por conta do primeiro filme ou por conta dos jogos, se tornando uma aventura divertida de se acompanhar. Aqui eu tenho que falar do personagem do Yoshi, que foi uma das coisas que me deixou mais feliz no filme anterior, que é justamente a cena pós-crédito, né, confirmando aí que ele estaria na sequência, né, dos filmes do Mario. Ele é o meu personagem favorito dessa franquia e eu gosto muito dele, e aqui eu acho que ele tá perfeito, assim, dentro da história, tanto na dublagem em inglês quanto em português. Ele é dublado pelo Donald Glover, então fiquei muito contente, sou muito fã.
E acho que ele tá maravilhoso, assim, ele é extremamente carismático, muito divertido, as cenas que tem com ele são as mais legais. E até acho que tem uma certa explicação de por que esse personagem funciona tanto, né? Recentemente eu vi um vídeo em que um cara tava contando o porquê dessa febre do Snoopy, né? E por que ela surgiu novamente, por que é um personagem tão popular. E ele explica que é porque ele é um personagem que representa tanto você quanto o seu cachorro. E eu acho que o Yoshi entra um pouco aí nessa premissa, porque ele não é exatamente um pet, mas ele também não se comunica que nem os outros personagens, né? Você tem toda a questão de você jogar os jogos, vamos dizer, em cima dele, né? Então eu acho que é um personagem muito interessante por conta disso, assim, aqui dentro do filme realmente ele tá sensacional. Eu admito que eu tô muito ansiosa pros próximos filmes, se eles vão explorar mais sobre a história do Yoshi, se a gente vai conhecer a Ilha dos Yoshis, mais sobre a origem dele, né? Eu até achei que eles iam acabar tocando nesse assunto no começo do filme, mas acabou que ficou de fora, mas tudo bem. Eu sinto que esse filme do Super Mario Galaxy deixou muito claro a possibilidade de sequências que a gente tem e quão mais legais elas vão acabar ficando. Falando sobre isso, um dos pontos fortes tanto desse filme quanto do filme anterior são as referências, né? Aqui a gente tem referências não só a vários outros jogos do universo do Super Mario, mas também a várias outras referências a outros jogos da Nintendo, o que abre portas muito legais para sequências no futuro, de quem sabe uma collab com os filmes do Sonic, ou até entrar com personagens como o Kirby ou até o Pokémon. Acho que seria realmente muito legal. E fico muito ansiosa, assim, por o que eles vão fazer daqui pra frente. Acho que ainda tem muitos personagens desse universo que vai ser muito legal de se explorar, vai ser muito legal de se acrescentar ali a história. Então, fiquei muito contente, assim, e eu achei muito interessante como, mesmo se tratando de trazendo como título, né, Super Mario Galaxy, ele não só traz referências ao Super Mario Galaxy, mas uma quantidade enorme de outros jogos do Mario, né? O próprio Mario Wonder, que é do Nintendo Switch, o Mario Odyssey também, que são jogos mais recentes, assim, tem cenas muito legais, assim, e realmente pra quem é fã, pra quem joga os jogos, é muito legal de ver os personagens fazendo essas pequenas referências, seja por uma roupa, um poder, um certo estilo de um personagem diferente ali. Então acho que o filme ganha muito por conta disso. Mas uma coisa extremamente legal é que ele não somente faz referências a outros jogos, mas ele também traz referências a outros filmes. Aqui eu senti que principalmente foi Star Wars. Claro, muito vem por essa temática de espaço, mas assim, temos vários momentos dentro do filme em que as coisas foram muito parecidas com o que a gente já viu no universo Star Wars, e como uma fã, eu fiquei muito contente, né? Então você tem ali o personagem do Wart, que opera ali dentro de um cassino, que faz muito conexão ali com o Jabba the Hutt. Aí você tem os personagens indo pro Gateway Galaxy, que lembra muito ali a cantina em que o Luke e o Obi-Wan se encontram com o Han Solo, e até mesmo a própria aparição do Fox McCloud e até um pouco da persona dele me lembrou bastante o Han Solo. Tem um dos primeiros takes da grande nave do Bowser Jr., que lembra muito um dos primeiros takes da nave do Darth Vader, né, no Star Wars Episódio 4. E até mesmo o grande plano ali dos dois, a grande arma secreta que eles têm, que lembra muito mesmo a Estrela da Morte, né? Algumas cenas no espaço também de perseguição, e eu achei isso muito legal, assim, é um carinho muito grande pra quem é fã, e pra quem é fã das duas coisas eu acho que torna ainda mais especial. Também destaco bastante a trilha sonora do filme, é muito legal ver as melodias clássicas dos jogos do Mario agora um pouco adaptadas com novos arranjos pra combinar ali com o filme, que tornam as cenas de ação ainda mais grandiosas e ainda mais legais. Eu vou falar pra vocês que eu tava assistindo o filme e eu lembro de ficar com a bochecha doendo porque eu não conseguia parar de sorrir, tudo era muito divertido. Então eu acho que assim, mesmo com as críticas recentes, eu já vou abordar um pouco delas, é um filme que vale a pena pra quem é fã, porque eu acho que não tem preço você ver os seus personagens favoritos, ver eles fazendo as ações que você faz no jogo e vendo as referências e ficando, meu Deus, isso é daquele jogo, isso é daquele. Então enfim, é um filme que eu gosto muito, eu já tô ansiosa pra próxima sequência, já tô com vontade de reassistir tanto esse quanto o anterior. Então assim, pra quem é fã, eu super recomendo o filme. Eu admito que eu entendo as críticas ao filme, em parte. Sei que muitos ficaram chateados com a pequena participação da Rosalina dentro do filme, né, até por conta de ser um filme que traz o nome do seu jogo de primeira aparição, né, e eu entendo, eu também gostaria muito mais de ver mais sobre a personagem.
E eu também acho que tem certos momentos dentro da história que são um pouco apressados demais e que poderiam ter mais desenvolvimento. A própria aparição da Rainha das Abelhas e toda a passagem deles por aquele planeta lá foi um pedaço extremamente apressado que eu acho que poderiam ter demorado um pouquinho mais, ter um pouco mais de conflito. É um filme consideravelmente curto, tem acho que 1h30 ou um pouquinho mais que isso. Acho que ele poderia ter chegado numa 1h50, 1h45, que tava bem tranquilo ainda pra dar mais tempo pra esses conflitos, principalmente essas questões de relações dentro da história. Eu acho que tinham pontos legais que o filme poderia ter tocado, assim, principalmente falando da relação familiar do Bowser com o seu filho, né, ou as outras questões que a gente vai vendo ali dentro da história, que poderiam até trazer uma mensagem bonita pra história, que não foi o que aconteceu, assim. Mas eu devo admitir que eu acho algumas dessas críticas um pouco duras demais, assim, porque ele é um filme muito divertido e quem cresceu jogando os jogos vai gostar das referências, dos personagens interagindo entre si, das questões que eles têm que lidar, né, os desafios, as referências aos jogos, isso é realmente muito legal. Então eu acho que talvez as pessoas tenham sido um pouco duras demais com esse filme. Ele poderia ter melhorado, assim, mas ele é como um todo um filme muito divertido e eu sinto que talvez seja pela campanha de marketing, de ver os atores que dublam, né, na versão em inglês, contando sobre as histórias deles com a Nintendo, com os jogos do Super Mario, e eu acho que ter esse carinho das pessoas que fazem parte do projeto é muito essencial e ver que eles estão satisfeitos com isso é muito legal. Então, eu acho que tem um certo carinho, assim, e é o que eu falei, é um filme que eu tava sorrindo o filme inteiro, então eu jamais poderia não gostar de um filme que me fez sentir tão feliz enquanto eu tava assistindo. Eu acho que ele é um filme que cumpre o que ele promete. Ele traz os personagens queridos pro público interagindo entre si, com ótimos momentos, introduz uma expansão do universo que abre portas para sequências interessantes, e você sai do cinema querendo jogar os jogos, você sai querendo comprar todos os jogos do Mario, ter todas essas experiências pra você pegar todas as pequenas referências dentro da história, pra você ter essa experiência de novo, rejogar os jogos que você jogou. Então eu acho que é um pouco sobre isso, assim, o filme, sabe? De você sair com essa vontade de voltar a ter contato, ou continuar tendo contato, ou jogar mais os jogos do Mario e... Enfim, acho que sai com aquele sentimento gostoso de nostalgia. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota 8 e ele tá disponível nos cinemas. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que vocês acharam do filme do Super Mario Bros. Se vocês gostaram da sequência anterior e que outros personagens, o que mais desse universo vocês estão ansiosos pra ver numa possível sequência, né? Também deixa aqui nos comentários o seu jogo favorito do Super Mario. E foi isso, e até o próximo vídeo.